Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo sobre carinho e firmeza nos relacionamentos e na educação dos filhos. Quero aproveitar esse vídeo para comentar algumas coisas, como sempre que costumo ver no consultório e que vejo que é bastante útil que a gente dedique algum tempo aqui. Tanto na parte de educação de filhos, quanto na parte de orientação familiar, do relacionamento de marido com esposa e vice-versa. É muito comum que exista essa dúvida sobre como que eu faço para conciliar essa questão do amor, do carinho, com a firmeza necessária para colocar a vida em ordem. Eu pensei aqui se eu colocava esses dois assuntos no mesmo vídeo, mas eu acho que é interessante para vocês entenderem melhor, porque parece que a comunicação com o marido e com os filhos é diferente, de fato é, mas tem um núcleo substancial que é bastante interessante que a gente entenda. Eu estou fazendo esse vídeo aqui num formato um pouco diferente. Habitualmente eu faço as nossas lives às segundas, quartas e sextas às 14. Certamente foi por nenhum princípio de marketing, uma vez que esse horário tende a não ser bom, mas para privilegiar a minha rotina, porque se não for assim, é difícil que eu encaixe as aulas, afinal, o meu trabalho não é ser youtuber, né? Então eu atendo, sou psicoterapeuta, isso consome uma parte substancial da minha rotina de segunda a sábado, e outra parte substancial é extremamente consumida pela minha família, afinal, sou marido, o pai, José está aí com 2 semanas, nosso terceiro filho. Então, o que eu estou pensando e testando é pegar aqui brecha na agenda à tarde para gravar conteúdos para vocês e subir em outros momentos, que eu acho que vai ser o melhor. Eu gosto muito de estar ao vivo com vocês, mas é extremamente complexo que eu me comprometa para estar à noite aqui. Ainda mais é um momento para eu estar com a Nicole, às vezes para encontros da Arca, e às vezes alguns atendimentos, e às vezes coisas aleatórias da vida. Então, acaba sendo difícil. Vamos tentar assim nesse formato que eu acho que vai ser interessante. Hoje eu quero comentar aqui sobre possibilidades de carinho e firmeza, como, por exemplo, o problema de se ter altos níveis de carinho com baixos níveis de firmeza, o problema de se ter baixos níveis de carinho com altos níveis de firmeza, baixos níveis de carinho e firmeza, e exemplos práticos de como aumentar o carinho e a firmeza no dia a dia, e que isso ajuda demais o casamento, e que isso ajuda demais a educação dos filhos. Caso vocês tenham interesse em coisas mais profundas, isso de família, vida espiritual, amadurecimento, eu recomendo que vocês deem uma olhada na Arca, que é a nossa escola de formação de famílias, e a gente liberou ontem, antes de ontem, pela primeira vez, o curso da Conquista ao Altar, num nível de acesso mais acessível para vocês. Então, para quem tem interesse na parte de conquista, de formar família aliante, namoro, noivado, festa de casamento, até a parte da conquista inicial, sobre roteiros, né, de primeiro encontro, esse tipo de coisa, tem muitas coisas boas lá dentro, e para quem quer coisas mais profundas também tem outros níveis de acesso, até a mentoria, que tem encontros frequentes todo mês, e até esse momento ganha também uma mentoria individual comigo, etc. Então, pra vocês conhecerem, é só clicar aqui abaixo, que é o nosso projeto aí mais querido, que a gente coloca uma energia e uma atenção muito grande nele. Então, dito tudo isso, o que acontece? O que são altos níveis de carinho com é, baixos níveis de firmeza? É uma permissividade. Com pais e mães que querem o bem de seus filhos e entendem mal a noção de educação positiva, que sem dúvida tem algo de muito belo e de importante, de que a gente tem que estimular mais os filhos do que colocar a questão do medo, etc. Mas aí, de repente, passam a ter um medo tremendo de colocar em limites, um medo tremendo de gerar sofrimento nos filhos, quando isso é importantíssimo e uma base, e tem uma base na antropologia humana que é fundamental. Então, os pais começam a ficar quase que manteigas, pamonhas, de tão molengas e fofinhos, e os filhos, então, vão crescendo sem limites. E eu vejo no meu meio, em atendimento, pessoas que sofrem pelos pais não terem dado limites, porque o limite é o que dá a forma. Imagine uma chave que pode abrir todas as portas, mas na prática não abre nenhuma. Ela é puro potencial. Assim como uma criança, quando a gente pergunta o que você quer fazer da vida, o que você quer fazer no futuro, a gente não acha que a criança
tá... Não é que a gente tá tão interessado exatamente em saber exatamente o que ela quer fazer, mas porque é bonito conversar com essa potência ampla que é a criança, que ainda não é nada em ato. Ou seja, você não conta com uma criança para nada, com um adolescente para quase nada, porque eles podem ser muitas coisas e por poderem ser não são. Por outro lado, hoje em dia, as pessoas não olham para mim com essa esperança, né? O que você quer ser, né? Sabendo que eu sou profundamente limitado. Então, as pessoas não me convidam para fazer a obra de um prédio, para fazer uma cirurgia, para fazer design de interiores, para fazer móveis de madeira, mas contam comigo para coisas bastante específicas, dentro de terapia, ou às vezes para aulas e palestras, e mesmo assim são temas muito específicos, ou seja, é próprio da vida adulta que a gente vá se afunilando em limites que, longe de nos limitarem, eles possibilitam que a gente de fato seja alguém. Então, o medo de dar limites aos filhos, como diz o Chesterton, é no limite das molduras que o pintor tem a sua liberdade de pintar. Você pode libertar um tigre da sua jaula, mas não de um tigre mas não pode libertar um tigre das suas listras, porque senão você o libertaria de ser um tigre. Você não pode libertar um triângulo dos seus 3 lados, porque senão ele deixará de ser um triângulo. Ou seja, há uma conexão de limite e liberdade que é maravilhoso, e que a gente precisa ver que o verdadeiro ato de amor envolve dar forma, amadurecer os nossos filhos. Então existe esse risco de um carinho que afunda os filhos por não entender o valor do sacrifício e do sofrimento por um objetivo maior. Por outro lado, também escuto aquelas pessoas que tiveram pais que enxergaram só o lado dos limites e que não queriam dar beijo, não queriam falar que ama, não queria. Por quê? Porque não queria amolecer os filhos. Esse é outro erro. Um autoritarismo, uma monarquia, que a família é uma monarquia, a família não é uma democracia. A gente não fica abrindo voto na família sobre que hora que os filhos querem dormir, que horas que eles querem comer, o que eles querem comer. A casa viraria o caos. A família é uma monarquia. Arquê-princípio. O pai é o rei, a mãe é a rainha daquele pequeno reino em que buscam governar com o sacrifício pessoal pelo bem comum. Quando isso se perverte, vira uma tirania. Então, baixos níveis de carinho com altos níveis de firmeza, tem esse problema da tirania, que é algo a ser evitado, que gera sentimentos muito ruins e marcas às vezes muito negativas. Existe também o problema de baixos níveis de carinho com baixos níveis de firmeza, que é a indiferença, que talvez seja o pior deles, né? Os filhos que clamam por atenção, que clamam, aqueles filhos que são órfãos de pais vivos, né? Os pais que deixam os filhos de lado e os filhos querem um carinho, querem uma bronca. É triste quando a gente vê filhos que clamam por bronca, por clamarem por atenção. E o que é o ideal? O ideal é que a gente tenha altos níveis de carinho, com altos níveis de firmeza. O Chesterton fala que a realidade tem essa forma de cruz, em que a solução não é ser morno, porque os mornos serão cuspidos, mas que e o que ele fala? Desse formato de cruz que carrega no peito uma contradição, que carrega no coração uma contradição, mas que consegue, com seus 4 braços, abraçar a realidade e estendê-los ao infinito. Ou seja, não é meio carinho e meio firmeza, o desafio é que a gente consiga ser muito carinhoso, com muita firmeza. Existe aquela reclamação, e eu quero abordar isso, falam, mas eu já ouvi uma esposa falando, mas o que acontece? Aí falam pra gente ser carinhosa com o marido, aí meu marido faz umas coisas erradas, eu dou bronca nele, ele melhora. Aí se eu sou carinhosa, ele piora. Ou poderiam falar isso pro filho, né? Aí se eu dou bronca no meu filho, ele melhora. Se eu sou carinhosa demais, ele piora. Fala, olha, porque a pessoa, ela tá vendo aquela dicotomia. Carinho desvinculado de firmeza, ou ela tá vendo firmeza desvinculada de carinho. E o objetivo é fazer os dois. Então vou dar exemplos por caso do marido e por caso do filho. Eu tenho muita facilidade de imaginar isso, como eu já comentei com vocês, porque eu tive pais, meu pai e minha mãe, que tinham altos níveis de carinho com altos níveis de firmeza. Ou seja, eu tinha total noção que lá em casa tinha hierarquia, tinha limites. Por exemplo, eu nunca apanhei. Logo nunca apanhei. Meu pai fala que lembra de ter me dado um tapa
na bunda com 3 anos e que ele sofreu mais que eu, né? Brincando e tal, mas meu pai é um homem muito maduro, como já comentei, minha mãe é uma mulher muito madura. Qualquer pessoa que conhece meu pai falaria que de fato ele é um homem muito viril, corajoso, sem dúvida morreria pela família. É, ele, como já comentei aqui, é próprio dos bons homens tratarem os mais frágeis com carinho. Então, tratam as mulheres, as crianças, os pobres, os idosos com muito carinho e são potencialmente agressivos com outros homens que podem representar um perigo. Aí, muitos homens são fofinhos fora de casa e agressivos dentro de casa. E é um tipo de covardia. Então, sempre meu pai e minha mãe sendo profundamente respeitosos com a gente e deixando os limites muito claros. Então, quando eu precisava tomar uma bronca, eu tomava uma bronca com muita firmeza. Mas eles nunca ficaram. Eu não lembro dos meus pais de mal comigo, assim, eu não tenho. E isso eu quero explicar para vocês. Ou seja, se vocês tiverem uma vivência diferente, eu sei que é mais difícil imaginar o que eu tô falando. E eu só reparei depois de adulto que isso que eu vivi não era o normal, e isso me fez crescer sem nenhum trauma, e eu me sinto profundamente amado, e não tem. Por quê? Porque nós, pais, temos um peso gigantesco nessa matéria, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, como que a gente faz? Vou dar exemplo primeiro com o filho, e a gente aplica aí com o marido. Quando eu costumo dar algumas broncas na Maria, principalmente que é um pouquinho mais velha, e na Aurorinha que tá com 1 ano e 4 ali, um pouco mais difícil dela entender, mas ainda faço. Eu dou broncas na Maria, mas para cada bronca que eu dou, eu faço uma proporção de 50 vezes mais coisas fofas com ela. Então, em todos eles, né, na Maria, na Aurora e no José, eu dou muito beijo. Eu falo várias vezes por dia que eu amo a Maria, várias vezes por dia que eu amo a Aurora. Vou isolar no caso da Maria, né? Aí você pode aplicar para os três. Falo várias vezes que eu a amo. Você sabia que o papai te ama, minha filha, eu te amo demais. Pego e fico dando beijo, dando beijo, dando beijo, dou cheiro no pescoço. Aí ela fica se debatendo, e aí eu dou mais beijo, e ela e não importa, e jogo pra cima, e ela dá gargalhada. Então eu faço isso muito. Mas eu tenho noção que meu papel não é ser um amiguinho dela. Meu papel é ser pai dela, amá-la muito, protegê-la e desenvolvê-la. Então, a criança ela não tem a consciência desenvolvida, o intelecto desenvolvido. Ela precisa ser colocada limites para que ela desenvolva bons afetos, bons sentimentos pelo que é bom e sentimentos ruins pelo que é ruim. Aquele patos grego de quando atrai para o bem é um movimento simpático é o que atrai, simpatos, e o que repele, antipatos, antipático. O movimento indiferente, apatos, apático, e que sente dentro do outro, empatos, empático. Então, a gente tem que ficar fazendo movimentos simpáticos porque é bom e antipáticos porque é ruim o tempo inteiro. Então, muito bem, minha filha. Olha, você foi muito generosa com a sua irmã. Nossa, minha filha, olha, você foi muito educada. Olha, o papai gosta muito quando você beija o papai, quando você pede benção, ou seja, para coisas que são boas. Agora, quando são coisas sérias, por exemplo, botar o dedo na tomada, pular do sofá, bater na Nicole, bater em mim, bater na Aurora, responder cada um de nós, ou as avós, aí vai ter que tomar bronca na hora. Movimento antipatos, uma cara séria, com firmeza, e aí falo, Maria, você não pode fazer isso, minha filha. Pego, por exemplo, o domínio da força, né? Tira do chão a criança com firmeza e olha para ela. E aí ela fica com um pezinho assim, né? E ela já é dominada. Aí os pais deixam a criança lá se debatendo no chão. Acha que isso é carinho, isso não é carinho nada. Domina a criança e fala, minha filha, por que você fez isso? Você tem a sua força para cuidar da sua irmã, para proteger a sua irmã, sua mão, para fazer carinho na sua irmã, não é para ficar roubando o brinquedo dela, não é para ficar batendo nela. Você não pode fazer isso, minha filha. E aí coloco ela num cantinho ali, na sala com a gente, e às vezes 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, a depender do agravante ou do atenuante. E a Nicole sabe, fala que eu sou muito babão com as broncas, que eu fico ali do lado e eu falo, você tá entendendo, minha filha, por que você tá aqui? Porque, entende esse carinho com a firmeza ao mesmo tempo? Por que você tá aqui? Porque, olha, você bateu no sua irmã e você não pode. O papai tem que fazer com que você seja uma boa menina. Se você não fizer isso, você vai ser uma menina infeliz. Você vai ver
você vai ficar sozinha, você não pode fazer isso. E fico falando isso várias vezes. E algumas vezes, até durante a bronca, ela fala, eu tô aqui para ser uma boa menina. Ou extremamente comum quando acaba a bronca, e ela me abraça e fala, obrigada, papai. A Nicole já ouviu isso algumas vezes. E ela falou, obrigada, papai. Ela percebe esse carinho. Ela tá lá falando, você quer uma água, quer uma mamadeira, né? Quer o TT? Ou tem direito à alimentação ali, né? Mas, e ela tá lá falando, mas você vai esperar o tempo acabar para você entender que isso não é bom. É, e ela não gosta de ficar indo pro castigo, então ela tem essa noção de carinho com firmeza. Quando acaba, ela entende que eu tenho ódio ao comportamento dela e eu tenho amor a ela, ou seja, ódio, eu não quero aquele comportamento. Eu odeio que você bata na sua irmã, eu odeio que você queira colocar o dedo na tomada, mas eu te amo, eu não tô de mal com você. E aí eu dou beijo, entendeu, minha filha? Você não pode fazer isso. Se fizer isso, vai tomar outra broncaça daqui a pouco, mas com muito amor. É, algumas pessoas da família já presenciaram esse tipo de bronca e perguntem aí se ficam traumatizadas, não ficam nada traumatizadas, são amorosíssimas, assim, logo depois que sai do castigo, beija, abraça, fica até mais fofo, até brinca que isso é o purgatório em vida. É aquela purificação temporal que leva ao amor, né? Então ela sai 99,9% das vezes, para não falar 100%, sai do castigo muito mais amorosa do que antes do que entrou e é bonito, algo bonito de ver. O que acontece no caso do marido e da esposa? A esposa normalmente, aí o marido tá fazendo coisa errada. Aí claro, pô, ela meteu o louco lá, o cara deu uma acordada pra vida e melhorou. Só que aí ela só fica chata, aí ela cava a própria cova. Qual que é o ideal? É que a esposa e o marido soubessem se elogiar. Pô, eu e a Nicole, a gente fica dando cantada um pro outro, fala, nossa, meu amor, você tá linda. Ou ela fala, nossa, meu amor, você tá muito bonito. É, tem esse cuidado, falou de elogiar, falou, nossa, mas como que você é uma mãe boa, como que eu te admiro, olha, nossa, você tem melhorado muito, nossa, que comida boa que você fez. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, esqueçam essa história de, eu não vou elogiar porque é obrigação, não fez mais que obrigação, elogia, caramba, você acha que fazer a obrigação de lavar a louça ou qualquer coisa é algo automático, é um algoritmo, é uma lógica computacional? Não é. É uma pessoa que toda vez que lava é um ato de amor, porque é um ato de sacrifício que gera ordem no mundo. Então, nossa, amor, obrigado. Olha, como que você tem arrumado as coisas bem aqui. Nossa, é admirável como você está cuidando dos nossos filhos. Nossa, meu amor, eu admiro muito você. Nossa, você tem estado mais sorridente, é tão bonito ver seu sorriso. Então, tem todo esse carinho. E a Nicole agradece, fala, nossa, meu amor, você tem me ajudado. Nossa, aí é claro, mas meu marido não faz isso, minha esposa não faz isso. Pois é, pô, mas eu já tô falando os frutos de ter regado e ter plantado. Aí, a gente coloca muito crédito de amor um no outro. Quando é preciso fazer alguma correção e ela fala algo comigo, pô, ela já tá com crédito e até dói mais, porque ela é gentil comigo. Ou dela falar, por exemplo, olha, amor, eu acho que essa semana você focou mais no trabalho, ficou um pouco distraído, acho que podia ficar um pouco mais focado aqui com a gente, eu gosto tanto quando você tá aqui comigo, com a gente, eu entendo o trabalho, eu entendo isso, mas e aí eu entendo, a gente tem esse momento de conversar ali jantando, com comida na barriga, tranquilos, quando ela fala até dói mais, ela não precisa gritar tanto. É, para me acordar para isso. E se eu falo alguma coisa para ela, nossa, amor, não é isso. Quanto mais eu sou amoroso com a Maria, menos eu preciso falar para ela sentir algum tipo de dor. Porque o amor, ele deixa a pessoa mais sensível. Aí o que, que a esposa faz? Ou ela só passa a mão na cabeça do marido, tá vendo o marido fazer besteira sem corrigir nada, ou só fica metendo louco. Aí é claro, pô, daqui a pouco sua casa vai virar um terror. Ele fala, Deus me livre voltar para casa, tá aquela mulher lá com a cara fechada, que fica brigando o tempo inteiro. Não é para brigar o tempo inteiro. É mais um momento que vocês estão jantando, um momento mais específico. Idealmente, um momento com alguma constante, né? Um momento que vocês conversam sobre a vida, sobre como que tá a família, para vocês não ficarem com essa tensão de um ficar dando voadeira no outro o tempo inteiro. Entendeu? Então, elogia o marido. Ele vai piorar. Não, pô. Se ele tiver. Você pegou ele consumindo pornografia, vale algo com uma dureza. Fala, olha, você gostaria que eu consumisse? Você gostaria que eu ficasse vendo os caras por aí assim? Por que eu tenho que gostar de você fazer isso então? Isso aí pô, não é normal, amor. Isso não é normal. Isso tem uma banalização muito grande. Você vai destruir seu imaginário, destruir sua inteligência. Isso favorece a ejaculação precoce, fica impotente, pô, isso ferra tudo. Pô, vale falar, fala com amor. Mas se você ou dá um esporro pedagógico, indica algum vídeo, ou indica que ele procure ajuda, você tá com ele, você não tá afundando o cara, você não tá xingando.
mas é justamente por te amar que eu não posso deixar isso acontecer. Entendem? Então, carinho com firmeza, carinho com os filhos. Meu pai, pra quem vê, eu cumprimento meu pai dando um beijo, abraço assim, né? Beijo bochecha, a gente se abraça. Meu pai é tão carinhoso. Pô, mas algumas vezes que eu fiz coisa errada ali, de subir a voz pra minha mãe, ele me olhava com aquela cara ali, que eu ficava caim, né? Assim, que eu sabia que ia dar problema. Então ele me olhava com aquela. Era óbvio que ele me amava e era óbvio que ele odiava aquele comportamento. E ele impunha isso. Logo depois que eu pedia desculpa, tudo, ele voltava a um tremendo amor. E é claro que aquilo que ele fazia comigo doía muito mais, né? Então tem essas histórias, né, da minha irmã mais nova, né? Meu pai, qualquer coisinha que falava, ela ficava com o olho cheio de lágrimas. Por quê? Porque falava, mas era muito amoroso. Então, e minha mãe também é a mesma forma, né? Sempre essa bronca que era muito orientada ao cuidado, que não eram broncas arbitrárias, que não eram ameaças, tudo que falava cumpria. Então, esse ambiente, ele cura muito, assim, né? Se eu for ver de fato meu coração tendo crescido nisso, é uma coisa que é muito boa, e eu vejo isso sendo aplicado na Maria, na Aurora, no José. É claro que isso é bonito, só que dá trabalho. Até ficar natural é um processo que não é espontâneo. Lembrem, espontaneidade só é naturalmente boa para quem já está num nível de virtude, que não é o nosso. Então, a gente tem que ficar atento. Eu fico conversando com a Nicole, putz, a gente errou nisso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Um livro, uma sinfonia, uma catedral, não são espontâneos. O que é espontâneo é o pum, é o engasgo, é a coisa errada, é o copo que quebra, não é assim? Então, queria que vocês pensassem nisso, não ficarem de mal com a pessoa, criticarem um comportamento, essas coisas são muito boas. Caso vocês queiram aprofundar nesses temas, tem conteúdos muito mais aprofundados e estruturados na Arca, e quem precisar de alguma ajuda mais pessoal, tem também a terapia, tem um link por aí espalhado, tá aqui na descrição, que é o WhatsApp da minha secretária, para vocês conhecerem melhor como funciona, tirar dúvidas, e assim a gente pode conversar de maneira mais próxima. Tá bom? Agradeço pela presença de vocês, espero que esse formato tenha funcionado, acho que para mim vai funcionar melhor, mas vamos ver o que acontece, a gente vai dançando conforme a música. Um abraço para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.